Olá, meus amigos, tudo bem? Meu nome é Alberto Chaves para mais um conteúdo de História da Arte e hoje nós vamos trabalhar o Barroco fora da Península Itálica. Mas vamos deixar de conversa e vamos direto ao ponto, começando com a epígrafe que diz: tente colocar em prática o que você já sabe e fazendo isso, você descobrirá com o tempo as coisas escondidas sobre as quais você se questiona. Pratique o que você sabe e isso ajudará a tornar claro o que agora você não sabe. Rembrandt. Primeiro ponto, o Barroco dos Países Baixos. Durante o século XVII até a primeira metade do século XVIII, o Barroco ele se expandiu da Península Itálica para toda a Europa e foi ganhando nos diferentes países uma feição, uma característica mais nacional, como é o caso, por exemplo, dos Países Baixos e da Espanha. O Barroco, por exemplo, nos Países Baixos, ele desenvolveu-se em duas grandes direções, sobretudo na pintura. Na região que corresponde à Bélgica, o Barroco ele se caracterizou-se mais por linhas movimentadas e forte expressão emocional. Já na Holanda, o Barroco ele ganhou mais características mais próximas do espírito prático e austero do povo holandês. Já na Espanha, o Barroco ele ganhou um traço original, encontrando-se mais na arquitetura as portadas extremamente decoradas em relevo. Ou seja, o Barroco ele tem lá as suas peculiaridades. Mas o maior representante da pintura de linhas movimentadas e forte carga emocional praticada na região que hoje corresponde à Bélgica foi o Flamengo Rubens. Na Holanda, a pintura ela desenvolveu uma tendência mais descritiva. Então, uma das características onipresentes aqui do Barroco, dentro da pintura holandesa, é ela ser descritiva. É bom lembrar, em termos gerais, que o artista do Barroco ele se utiliza muito do contraste, do exagero, né? a descrição, então cujos temas preferidos foram as cenas da vida doméstica e social trabalhadas com minucioso realismo. Você observa aqui na pintura de Rubens, onde você vê uma característica onipresente, a força das cores quentes. Você observa a obra aí chamada O Jardim do Amor, de 1632 a 1634. É interessante observar que nessa obra aqui, ela trata-se de uma cena em que a realidade e a alegoria se confundem. E nesta obra, você observa aí a questão do contraste, porque a entrada de um palácio, ele serve de um cenário para um grupo de pessoas. Você observa lá ao fundo o palácio, que ele é a entrada para um grupo de pessoas. Acima, você vê cupidos extremamente alegres. E aí você vai observando os tons quentes das roupas femininas, quebrados pelo vestido claro da mulher da direita, e o traje masculino vermelho, ele cria um conjunto de figuras que vai atraindo gradativamente a atenção do observador, de quem está observando a pintura. Então, os inúmeros detalhes da cena, ele vai gerando ao observador uma curiosidade. Essa curiosidade em identificar todos os indicadores do tema que é representado. Então, você observa que há um contraste, o uso dessas cores quentes, a riqueza de detalhes, isso se coloca como uma das características onipresentes da arte barroca, onipresente na arte do Rubens. Você observa também aqui outra pintura, que é a ideia de Frans Hals, né? A importância da iluminação. Observe aqui, nessa obra, os oficiais da Guarda Civil, Adriano, em Haarlem, de 1627. A primeira coisa que você observa, que a iluminação ela é trabalhada de tal forma que torna mais clara toda a composição. E até as zonas das sombras são penetradas de luz. Você observa aí que o Frans Hals, ele agrupou as figuras sem lhes dar uma postura rígida.
chegando, na verdade, a uma situação que é como se fosse uma fotografia, ou seja, vai se assemelhando a uma fotografia. E observa aí que os personagens eles estão numa perspectiva de festa, numa comemoração. Então, mais uma vez a questão da luz, da cor escura, ela representa justamente um contraste, mas você vê a importância da iluminação, mais uma característica mais peculiar na obra de Frans Hals, ok? E você tem aqui o Rembrandt, a emoção por meio da gradação da claridade, na obra A Lição da Anatomia do Dr. Tulp, de 1632. Nessa tela, essa tela ela parece surpreender aí, você está vendo aí o professor, os estudiosos estão em plena atividade anatomística, ou seja, fazendo uma dissecação. Se você observar bem, podemos notar que é um trabalho de um pintor com a penumbra, que indefine os espaços, o uso que ele faz da luz. Você observa que a luz está incidindo principalmente sobre o corpo que está sendo dissecado, sobre o rosto dos alunos e do próprio professor. E isso gera mais uma vez uma característica peculiar, a questão do contraste, a luz e a sombra, né? Mais uma vez onipresente nas obras da arte barroquiana. Você vai observar aqui também um outro pintor, que é o Vermeer. Vermeer que vai trabalhar a beleza delicada da vida cotidiana com essa obra aqui, Moça com Brinco de Pérolas, de 1665 a 1666. Observa que em Moça com Brinco de Pérola, o observador, toda a atenção dele está concentrada na figura feminina. Isso é um ponto importante. E esse efeito ele é obtido pela posição dos olhos, dos lábios, que estão entreabertos da moça, que parece querer dizer alguma coisa a quem olha. Então, o observador ele é atraído, perceba que o fundo não tem contexto, mas a expressividade, o olhar, a intensa luminosidade, ela chama a atenção do observador. E aí você vê mais uma vez a riqueza de detalhes, que é uma característica onipresente da arte barroca. Como você pode observar aqui também, nessa outra pintura de Vermeer, que é a mulher lendo uma carta, mais uma vez a ideia do contraste se colocando como uma característica onipresente, onde ele vê a beleza do cotidiano de uma mulher lendo uma carta, ok? Mas vamos aqui com relação à questão da arquitetura. Você está vendo aí o barroco na Espanha, a arquitetura, que é a Basílica de Nossa Senhora do Pilar em Saragossa, na Espanha, e o projeto geral dessa igreja foi do arquiteto Francisco Herrera, o Moço. Então, o que você vai observar aqui? Você vai observar que era comum nas construções, a pedidos religiosos, eles acabavam interferindo no projeto. Mas você vai observar a questão da simetria, que é uma característica onipresente. Você vê aqui, ó, que são as características de sua parte externa. Essas cúpulas, elas estão recobertas por elementos decorativos, e essas torres estão dispostas de formas simétricas. Olha como isso é interessante isso, né? Isso é uma característica que é onipresente da arte barroca, no caso da arquitetura barroca. Então é comum, dentro da arquitetura barroca, a ideia digamos assim, da religiosidade, da decoração, dos detalhes. Tudo isso faz parte desse conjunto de obras, ok? E temos aí a pintura do espanhol El Greco, né? O Senhor Dominicos, como era chamado, onde nós vamos ter como característica principal a questão da verticalidade da pintura. Nessa obra chamada Espólio, na Catedral de Toledo, da Espanha, o que a gente pode observar? Na sua esquerda, eu coloquei aí, se você observar, tem a pintura ela aproximada à sua esquerda e ela um pouco distanciada à sua direita. Você observa que Cristo ele aparece cercado por uma multidão. Olhando atentamente as figuras, podemos notar o quanto suas linhas são verticais. Quando você olha nessa primeira parte, que é o primeiro plano, à esquerda você observa 3 mulheres, entre elas a mãe de Jesus. E você observa o trabalho do carpinteiro que está preparando a cruz de Jesus para a crucificação.
E aí tem as lanças, as fisionomias no fundo, agitadas das figuras, porque você está vendo esses personagens carregando tudo isso. Essa agitação, ela entra em contraste com o semblante de Jesus Cristo, que está extremamente sereno. E mais uma vez eu quero chamar a atenção o uso das cores quentes. Então, quando você observa à tua direita a imagem um pouco mais distante, você percebe que a túnica vermelha de Jesus Cristo se diferencia juntamente com os trajes do amarelo, juntamente com o verde, em contraste com o tom acinzentado dos trajes dos personagens ao fundo, que passa a ser uma característica onipresente do contraste barroco. E aí nós temos a obra de Velázquez, que é Os Rostos da Nacionalidade Espanhola, que você está vendo aí essa característica dele, que na obra A Velha Cozinheira, ele não só vai se preocupar em retratar os personagens da corte espanhola do século XVII, como também vai registrar em seus quadros os tipos populares do seu país, como você está observando mais uma vez o contraste, o fundo extremamente escuro e a luz incidindo sobre os personagens e os objetos, mais uma vez o contraste se colocando onipresente na obra de Velázquez, no caso do Barroco. Temos aqui As Meninas, também uma obra muito importante, considerada uma obra clássica de Velázquez, que na verdade essa tela ela mostra uma composição muito interessante, que transmite ao observador a sensação de profundidade da sala, onde se passa a cena e revela um jogo de luz e sombra. E aí você observa também que as pessoas retratadas, elas estão dispostas de um modo assim bem atraente. Em primeiro plano, sobre uma luz mais intensa, você tem um grupo feminino, que é a princesa e seus acompanhantes. E à esquerda, um pouco afastada, está um grupo, na verdade um grupo não, está lá o próprio pintor que olha atentamente o casal real, que é o casal real, que é do rei Felipe IV e sua esposa, né, o casal real que está aí, e que aparece refletido no espelho ao fundo do ateliê, né, que não dá para você observar bem, mas se você observar, está lá no fundo de um ateliê, a figura aí do rei Felipe IV e sua esposa que está sendo refletido, ok? E aí, eu coloquei aqui o Taj Mahal. Na verdade, o Taj Mahal é só para indicar, na verdade, uma informação a mais para você acrescentar. Não tem nada, não quero destacar nada com relação ao barroco dentro do Taj Mahal, não. É apenas para acrescentar que é a questão de uma obra arquitetônica extremamente exagerada, que pode ser vista como uma metáfora importante para que você possa entender o barroco. Até porque o Taj Mahal é o nome de um monumento funerário que foi construído na cidade de Agra, na Índia, entre os anos de 1630 e 1652, conforme as tradições da cultura islâmica. E esse suntuoso monumento de mármore branco foi edificado por ordem do imperador Shah Jahan, em homenagem à memória de sua esposa, Aryoman Banu Bergan. Então ele chama a atenção do visitante a grande cúpula sobre o corpo central da construção, decorada com linhas curvas e douradas. Essa área ela ganhou harmonia ao fazer parte de um conjunto arquitetônico mais amplo, formado por duas mesquitas laterais com cúpulas menores em nível mais baixo em relação à principal e 4 minaretes simetricamente dispostos. A elegância da construção é garantida pela ordem de arcos das mesquitas e pelo grande arco na entrada principal, que criam áreas de leveza e luminosidade no mármore branco. Além disso, para a área em torno do mausoléu foram projetados jardins e um grande espelho d'água que, ao refletir a construção, ela cria um belo efeito paisagístico. Então, no edifício do interior central, as inscrições retiradas do Corão ou do Alcorão e pedras preciosas compõem toda a decoração, tá certo? Então aí eu estou deixando uma informação a mais para vocês sobre o Taj Mahal, tá certo? É a ideia, na verdade a informação a mais, a informação de ouro aqui para que você possa lembrar. Quando você olhar para o Taj Mahal, a construção, esse exagero, aí você vai lembrar, rapaz,
eu me lembrei do barroco. Aqui é só para você fazer uma analogia, tá certo? E aí, tá aí a descrição do Taj Mahal, que eu comecei a mencionar agora há pouco, beleza? Mas o resumo das características do barroco: uma arte rebuscada, exagerada, valorização do detalhe, dualismo e contradições, obscuridade e complexidade. Então, toda vez que você olhar para uma imagem, uma ilustração, onde você vê esse contraste, essa riqueza de detalhes, essas contradições, essa obscuridade, esse exagero, você está diante de uma arte barroca, tá bom? Então, tá dado o recado. Se esse conteúdo fez sentido para você, então se inscreve no canal e compartilha para o máximo de pessoas e até a próxima.